durante o tempo em que vivemos aqui na terra, Deus não só nos justificou pela fé, mas Ele quer trabalhar a sua justiça em nós subjetivamente. Não apenas nós hoje temos uma base da justiça para ter acesso à vida, acesso a Deus, mas, irmãos, durante o nosso tempo em que vivemos aqui na terra, precisamos viver uma vida de justiça, uma vida justa. Isso significa a justiça subjetiva. Eu preciso não só tomar posse da justiça objetiva que Cristo preparou para nós, mas eu preciso de uma justiça subjetiva para me encontrar com Deus e para eu ser glorificado. Por isso, aqui ele começa a falar em a glória ser revelada em nós. Como a glória de Deus vai ser revelada em mim, se eu ainda, embora tenha sido justificado pela fé, mas o meu ser ainda, está tomada de injustiça. Elementos do velho homem, elementos da velha criação. Eu preciso ser pouco a pouco, ser santificado e ser justificado, praticar minha justiça subjetiva. Eu não sei se os irmãos entenderam. De um lado, irmão, nós somos santificados no dia em que nós cremos. Mas por outro lado, ainda temos elementos impuros em nós. Eu vou tentar explicar para vocês. Efésios 1, versículo 4, ele diz assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele em amor. Quer dizer, o Senhor nos santificou. Nós éramos comuns no mundo, ele nos separou do mundo e nos santificou. Essa é uma santificação posicional. Eu estava no mundo, agora estou na casa de Deus. Uma santificação posicional, estou perante Deus santo. Mas dentro de mim, irmãos, ainda tem muitos elementos não santos. Ainda tem um velho homem. Então existe a santificação posicional e também tem a santificação disposicional. Ele precisa me santificar na minha disposição. E para isso, aí Efésios 5, versículo 25, que diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Só que essa igreja precisa passar por um processo de santificação. Não só a santificação posicional, que já aconteceu quando nós cremos em Jesus, mas Deus precisa fazer um processo de santificação disposicional. Precisa purificar, santificar o meu ser. Como Ele vai santificar o meu ser disposicionalmente? É pela palavra. E para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E a palavra, irmãos, faz esse trabalho de lavagem, de santificação. Vai eliminando dia após dia elementos naturais meus, do velho homem. Ele está colocando elementos divinos, da realidade divina em mim. Essa é uma santificação. A vida santa de Deus está me santificando disposicionalmente pela palavra. Por isso, como é importante a imersão na palavra, como é importante inculcar a palavra no coração, ficarmos todo dia, irmãos, em contato com a palavra, porque a palavra nos lava, a palavra nos santifica. E qual é o resultado dessa santificação, irmãos? É para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque eu fiz questão de explicar santificação posicional, disposição para vocês, é para vocês entenderem que a justificação também tem esses dois aspectos. A justificação tem um aspecto, também objetiva. Cristo, Ele na cruz realizou a obra
da justiça para atender a necessidade da justiça de Deus. E por isso hoje tenho acesso à árvore da vida. Mas por outro lado, tendo acesso à árvore da vida, Deus precisa trabalhar a sua justiça em mim. Eu ainda tenho muitos elementos de injustiça do velho homem. Então, também por meio desse processo de santificação, irmão, também a justiça está sendo trabalhada subjetivamente em mim. Dá para entender? De maneira, irmãos, que quando estiver cada vez mais, tendo a justiça subjetiva, quando nos meus atos, na minha conduta, no meu comportamento, sem eu me esforçar, não é comportamento religioso, não é nada disso, mas aí eu vou praticar atos de justiça. Senhor Jesus, acho que eu vou acrescentar mais um. Vamos lá para Salmo 45. Eu não ia falar, mas vamos falar. Salmo 45, versículo 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Quem é essa filha do rei? É a mulher escolhida do rei. Escolheu alguém e colocou dentro do palácio para depois tomar por esposa. Essa é a filha do rei. Então, quando você e eu estávamos na rua, um dia o Senhor nos escolheu para ser a filha do rei e nos deu uma veste. Essa primeira veste recamada de ouro, irmão, essa primeira veste representa a veste de justiça objetiva. Você não precisou fazer nada, você creu, então Cristo te revestiu, você se vestiu de Cristo, e Cristo vestiu você com a justiça objetiva, para você poder entrar no palácio. Você não está mais na rua, você foi acolhido por Deus no palácio, e o palácio é a igreja. Deu para entender? Só que essa mulher escolhida pelo rei tem que passar por um processo, que na Bíblia chama de processo de embelezamento. E esse processo, irmãos, é esse processo nosso de santificação e justificação subjetiva, tá? Aí vê versículo seguinte: em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Ela só vai à presença do rei quando tiver a segunda veste pronta. Vocês estão entendendo? A primeira veste é a veste da justiça objetiva. A segunda veste é a veste da justiça subjetiva. Você já está pronta para se casar com o rei, depois de um processo. Vocês entenderam? Então, aqui em roupagens bordadas. Por isso que Romanos 8 fala de os sofrimentos do tempo presente não são comparados à glória a ser revelada, E isso quer dizer o quê? Você está sendo bordado. Essa veste subjetiva às vezes dói, tem bordadas, agulhadas, não é isso? Mas isso ajuda-nos a tecer, bordar uma veste de justiça subjetiva, para a gente poder se encontrar com o Senhor. Você duvida? Não? Então, abre também em Apocalipse 19. Quando eu falo de veste noiva, as irmãs ficam mais sensibilizados do que homens, Homem não entende nada de veste, Mas as mulheres já entendem mais de vestidura. Olha quem vai estar no casamento do rei. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Por que já se ataviou? Tem a segunda veste. A primeira veste ainda não lhe qualifica para o casamento, mas a segunda veste qualifica a noiva para o casamento. Pois lhe foi dado, olha o versículo 8: pois lhe foi dado vestir-se de linho
finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.